Olá, meu amigo telespectador internauta assinante da TV de Itabuna. Hoje, sábado, 2 de julho, a maior data cívica da Bahia, está no ar o programa Alô Cidade Debate. Como sempre, com as participações dos meus companheiros de trabalho, Dr. Rui Correia e o arquiteto Ronald Khalid. Hoje, no programa Alô Cidade Debate, nós vamos falar sobre os seguintes assuntos. Reino Unido sai da União Europeia. Toffoli solta Paulo Bernardo. Azevedo para um lado, PTB para outro. Concorrência para novas empresas de ônibus. Lixo no painel de Genaro. Câmara, anulação do decreto legislativo para beneficiar Azevedo. Câmara suspende tramitação do plano de saneamento. Preso diretores da Imasa. A nível estadual, nós iremos abordar: a esquerda se une em Salvador, Gedel barrou vinda de Calero e Temer chama ACM Neto para quê? Mas temos também Mangabeira poderá apoiar Geraldo Simões. PDT fará convenção dia 23 de julho na ABB de Itabuna. Fernando Gomes faz 77 anos e lança livro na ABB de Itabuna. E por falar ainda em Itabuna, ela perdeu 7 milhões de reais em uma semana por não poder sediar o Congresso da Sociedade Brasileira para a Ciência. Bom dia, companheiro Rui. Bom dia, companheiro Ronald Khalid. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ronald. Bom dia, telespectador. Bom dia a vocês aí, amigos, e bom dia, telespectador. Vamos começar então, como eu disse no início do programa, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Quero saber então a opinião, o enfoque dos meus companheiros. À minha direita, Rui Correia, à minha esquerda, Ronald Khalid. Começo pela esquerda hoje com Ronald Khalid. A gente não podia deixar pela de... esquerda, viu? Pela esquerda. Aí não. A gente não podia deixar de falar, até de passagem, mas tem que falar nesse problema aí da União Europeia, porque o cara lá que mora lá no bairro de Ziz, o que é que eu tenho a ver com isso? Né, Rui? Mas a verdade é que o mundo hoje está muito complexo, muito complicado. É isso que eu digo, que o voto, cada dia é mais difícil você votar, porque um assunto desse, as pessoas às vezes não sabem nem onde nem o que está falando, mas isso aí é uma decisão que vai afetar o mundo econômico, e o mundo social e o mundo político, né? Essa decisão da Inglaterra de sair do bloco da Europa, né? Da União Europeia, que é um bloco político e econômico formado já há algum tempo, né? Que tem uma moeda única e que 28 países, e que a Inglaterra agora achou por bem de fazer esse plebiscito, e a maioria escolheu o isolamento da Inglaterra. Então isso vai trazer consequências políticas e consequências econômicas para o mundo todo, inclusive para o Brasil. É a questão, inclusive, estratégica, né? Porque a saída da Inglaterra do bloco europeu, ela também vai trazer consequências com relação ao Reino Unido, né? Porque a Irlanda e a Escócia não querem se desvincular do bloco europeu para suas economias, e com isso eles podem forçar um referendo interno para permanecer no bloco europeu, eles terem que sair do Reino Unido, né? Você vê que é uma complicação da comunidade e das nações. Em cadeia. Também tem o fato da direita, que a direita não quer, a direita dos países como a França e a Alemanha, eles também são separatistas, né? Eles estão em festa, porque eles querem forçar agora também o referendo na França, na Itália, na Espanha, porque eles também querem se apartar do bloco, né? Agora é importante analisar isso, porque isso também vem muito por conta dessa questão migratória, né? E o xenofobismo, quer dizer, cada vez mais premente nessas nações. Então, na Inglaterra, essa questão... E isso foi que ficou evidente. A gente, aqui de longe, a gente está percebendo que os ingleses voltaram sem saber direito o que estavam fazendo. Depois,
Eles acordaram, estão né? assustados Isso. com o tamanho do imbróglio econômico, porque eles não estavam percebendo isso. Né? É o cara da esquina que tem uma loja, é o industrial, a indústria mesmo, a parte econômica, não queriam sair, porque ele vai ser momentos de grande crise. Né? As empresas, inclusive, as empresas inglesas estão querendo migrar para outros países exatamente porque senão eles não têm como colocar o produto, porque vai ter um cerco, né? Não adianta dizer, eu vou sair da comunidade sem um custo. Tem a Noruega, que, por exemplo, não faz parte, mas ele tem um acordo da comunidade europeia com a Noruega, né, onde são alguns preceitos são seguir respeitados. A Noruega e nem a Inglaterra aceitaram se adaptar ao euro. Né? Eles mantiveram a moeda própria. Agora, isso tem problemas históricos também. Né? A Inglaterra é diferente da Europa. Não é? A Inglaterra não é totalmente integrada à Europa. Né? Existe aquele conflito entre a França e a Inglaterra. Né? A Europa é mais social-democrata. E a social-democracia nasceu lá na Europa. Né? A Inglaterra é mais liberal, é a terra de Adam Smith e tudo. Então, o inglês preza pela independência, o inglês é mais neoliberal, ele é contra assim, o excesso de protecionismo, tá entendendo? E a Europa é ao contrário. E isso incomoda. E o excesso de regulamentação. Isso aí os ingleses têm razão. Né? E as pessoas que são contra a União, ao bloco, porque agora dizem que o parlamento inglês não adianta mais nada, porque aqueles comitês que ficam regulamentando os produtos, dizem que até tem o exagero de regulamentar a curvatura da banana. Né? Então, diz que chegou a esse ponto. Né? Então, de repente, aquele queijo que tem uma tradição de 1000 anos na França, aí tem regulamentação sobre o queijo, aí sobre o vinho de lá da Espanha. Então, sobre esse aspecto, né, ou a União Europeia faz uma revisão, né, nos seus propósitos, ou vai haver vamos dizer assim, uma derrocada em cadeia. Pois é, e agora os analistas econômicos acham que, do ponto de vista do Brasil, que esse rompimento é evidente porque abre espaço para produtos brasileiros na Inglaterra, né? Sem a regulamentação do bloco lá, porque tudo tem que ser através do bloco. Então é isso que a gente quer dizer aqui, que tudo é importante hoje no mundo, né? O mundo globalizado né? É um vaso comunicante. Você bota o dedo no lugar, reflete no outro. Então isso aí vai refletir no Brasil. Para o bem ou para o mal, vamos ver como é que é. Perfeito. E a Inglaterra sofreu muito, né, na Segunda Guerra Mundial, não é isso, Rui? E essas coisas, como você disse, eu acho, e o Ronald está certo, quando ele acordou no outro dia, que eles viram o que eles cometeram, eles foram para a rua novamente, fizeram uma passeata lá em Londres. Não, né? já tem lá um novo pedido para ser reexaminado o assunto, né? Um novo plebiscito, já assinado por 3 milhões de pessoas, pedindo um novo plebiscito. Agora, você vê a gente comparando o que é a democracia, né, num país avançado, né? Porque lá é o berço da democracia. Século XIII, a Carta Magna foi século XIII, né? No século XIII o rei já não mandava muito, né? No século XVII, então, com a Revolução Gloriosa, né, o parlamento que passou a mandar. Mas veja lá, o primeiro-ministro foi contra a separação, né? É o Cameron. O Cameron. E ele vai ter que sair. Veja como é a democracia. Ele não representa mais a maioria do povo inglês. Então ele, por decisão própria... Exato. Até o outro do Partido Trabalhista, o presidente, também vai sair, porque ele era contra e perdeu também. E vai sair, tem que sair do partido, tem que entregar o... Agora, Ronald, alguns analistas né, acham que também essa saída, né? Saiu, voltou, mas não é assim. Alguns mais otimistas acham que se o processo começasse hoje de separação, porque tem que ser regulamentada essas relações, levaria 5 anos entre hoje e concretamente a saída concreta. Levaria em torno de 5 anos. Com esse novo referendo, com esse novo pedido, é possível, até que não é provável, mas é possível que eles revejam essa posição. Agora eles estão preocupados o seguinte: se demole e fica assim, meio lá, meio cá, né? Ficar assim, pela metade, é como a gente quer, aí vai criar o exemplo e isso vai contaminar o resto dos países. Então, a turma que ficou está querendo que a Inglaterra saia logo. Você vê que a Alemanha já está deu... apressando a saída da Inglaterra. A Alemanha já deu logo o grito dela, diz, olha, apressa e sair para não haver... Porque a Inglaterra sempre foi complicada a esse respeito, porque lá eles não aceitaram o euro, lá é Libra, lá continua Libra, a Inglaterra e a Noruega, né? Noruega,
É isso aí. E aí vamos esperar as consequências desse Vamos ver. plebiscito na Inglaterra, Exatamente. como o Rui disse e Khaled, os reflexos que vem bater aqui. Como você disse, o cidadão lá da padaria da Nova Califórnia pensa que não vai haver reflexo, Mas vai. vai haver reflexo do que está acontecendo lá na Inglaterra. Agora, isso tudo é causado, assim, sempre teve os outros problemas, mas é causado, como o Rui falou, pela xenofobia. E é um sentimento, vamos dizer assim, que a gente tem que entender, porque com a proliferação dos atentados terroristas, né, a população não sabe o que vai acontecer, né? O medo, aí vem o exagero do medo, né, a xenofobia e tudo. Mas é um medo real, é um medo que tem que ser enfrentado, né? Exato. Meus amigos, agora vamos passar da Inglaterra para o nosso país, Brasil. O ministro Toffoli manda soltar o ex-ministro do Planejamento do governo Lula e Dilma, Paulo Bernardo. Então, eu quero ouvir agora os comentários, a análise de Rui Correia e de Ronald Khaled. Começar agora pela direita. Aí, nesse caso, a gente pode ter duas visões, né? Duas análises. Uma é de que é jurídica, né? Há um questionamento muito grande dos juristas, né? Renomados juristas, com relação ao que ele chama de supressão de instância, né? Ele foi preso em São Paulo, não recorreu para o TRF, veio direto ao STF. Então, o que se for, a decisão de um juiz de primeira instância, você recorre para o Tribunal Federal, né? A instância a de quem? Se você não lograr isso aí, você vai ao STJ. E se a questão envolver questões constitucionais, você vai até o STF. Nesse caso, por exemplo, o que os juristas acham que foi um equívoco de Toffoli, é exatamente isso, porque saiu da instância primeira direto para a instância... Deram bypass. Bypass. Então é o que chama de supressão de instância. Isso é a visão jurídica, as críticas jurídicas. Uma outra é de que essa decisão de Toffoli abre o caminho para brecar a Lava Jato. Essa é a visão. Eles acham que isso aí já é o começo de uma acomodação, porque as coisas ganham uma força. Você vê que todas essas operações, ontem teve uma nova operação do Lava Jato. Tá certo? Então, a cada operação dessa, ela gera 3, 4 filhotes de desdobramento de operação. Né? Essa, de que a última, a 31ª, já é resultado da delação de Fábio Cleto, aquele que veio da Caixa. Olha, nós ainda, no próximo bloco, nós ainda continuaremos sobre a liberação do ministro Paulo Bernardo e a opinião de Ronald Khaled, ainda esse tema. Vamos para um breve intervalo comercial. De volta com o programa Alô Cidade Debate deste sábado, 2 de julho, né? A maior data cívica do estado da Bahia, como eu disse na abertura, tem aquela poesia de Castro, né? Era o 2 de julho, os canhões troavam em Pirajá. Realmente foi aqui na Bahia que consolidou a independência política do Brasil, cortando os laços de Portugal. O grito do Ipiranga só fez mesmo referendar aquilo que a Bahia já tinha consolidado no 2 de julho. O 7 de setembro já foi a consumação, mas a verdadeira independência política, separando politicamente Brasil de Portugal, aconteceu aqui quando as tropas portuguesas foram expulsas. E isso todos nós sabemos, e o Recôncavo teve uma participação extraordinária nos 2 de julho, o povo brasileiro, o índio, o preto, o negro, se uniu, né, nessa luta pela independência política do Brasil. Então essa hoje é uma data, e que deveria ser, e hoje me parece, não é, Rui Khaled, que já se estendeu hoje o governo federal, aí já essa data, 2 de julho, que é uma data importantíssima para nós baianos, não é? Mas hoje nós também vamos ter, antes de ouvir a opinião de Khaled sobre a soltura do ministro Paulo Bernardo, a participação da nossa companheira aqui da TVI, Raquel Rocha. Ela vai ter um quadro agora no programa Alô Cidade Debate, falando sobre arte, falando sobre cultura, falando, enfim, sobre tudo aquilo que nós estamos mergulhados no dia a dia da nossa sobrevivência. Então, daqui a pouco estaremos com a presença da nossa companheira da TVI, Raquel Rocha. Khaled, no bloco anterior nós falávamos sobre a soltura, o Toffoli liberou
o ex-ministro Paulo Bernardo. Rui já deu o seu depoimento, sua análise, que eu gostaria agora de ouvir você. Olha, o meu depoimento é como um cidadão, porque aí tem essas filigranas jurídicas realmente que são, né, a gente é escravo da época, né? Então, tem uma época que uma prisão dessa soa mais ou menos rigorosa, mas agora mesmo a gente está pedindo que todo mundo seja preso mesmo, né? É. Agora, eu vi uma charge legal, o Toffoli vestido de baiana, dizendo assim, solta marido, diga da cadeia, né? Achei fantástica essa, né? Eu acho que está em jogo aí esse problema com o Toffoli, porque o Toffoli, agora vamos mais fundo no negócio, né? O Toffoli não tem doutorado, né? Não tem mestrado, né? Não passou no concurso para juiz. Era advogado do PT. Tem foto beijando o Lula e essa semana correu na rede aí uma foto dele com o Chinaglia, né? De madrugada no restaurante, escondido de madrugada no restaurante em Brasília. Alguém estava lá no banheiro e tal, tirou a foto, né, dele e Chinaglia. Então eu vejo isso com muita preocupação, né? Quando começa a mostrar as unhas realmente é que veio. Porque a gente estava naquela de que o Supremo era intocável, né? O Supremo, a maioria ali foi colocada pelo PT e está dando mostra de uma certa independência. Mas agora, depois de espremer, está aparecendo o caldo. Não, Rui? O que é que você acha? Exatamente. Eu cantei mais ou menos a questão quando aquela movimentação que eu achei desastrada do procurador-geral. Eu acho que aquilo ali enfraqueceu muito, quer dizer, aquela tentativa do procurador em prender Renan. Então, aquilo foi uma forma assodada. Com isso, assodado como ele agiu, e isso aí deu aso a que o corporativismo do Senado... É a brecha que eles estavam esperando. Exatamente, né? Era tudo que eles estavam esperando. O que o Moro não dá, esse tipo de... Exatamente. Então, quando o procurador foi por essa linha, e aí o Senado, no outro dia, anunciou isso, no outro dia o Senado fez repercutir de que não ia se prendesse eles iam soltar no outro dia. E aí era desmoralização. O Teori aí veio, né, não encontrou os elementos, com isso aí eu acho que quebrou, porque o Teori não deu o que eles pediram. E aí eu acho, você viu que o Renan já foi para o contra-ataque, né, atacando a lei da delação premiada, né, ele é um crítico feroz disso, ou está voltando para a próxima semana, ele vai botar na pauta uma lei que trata, aliás, uma remodelagem da lei do abuso de poder, tá certo? O abuso de autoridade, que é exatamente para limitar o constrangimento de estar o cara já preso, a exposição de imagem. Criando dificuldade para lavar. Exatamente. Então, essa que é a dificuldade. Com isso aí, e com essa edição agora de Toffoli, então, o mundo jurídico e o pessoal da Polícia Federal, os procuradores, estão muito preocupados. Porque ele disse, Yuri, que só pode ser preso se houver violência no meio, né? Se for um suspeito de um crime violento e tudo. Mas a violência de quem rouba o recurso do serviço público eu acho muito maior do que uma violência individual lá no subúrbio. Alguém que rouba milhões, 600 milhões, 1 bilhão. Isso é uma violência maior, é o dinheiro com gosto de sangue mesmo, né? Então eu achei isso um atraso, um retrocesso muito perigoso, como você está dizendo aí. Porque isso não valeu para os outros, né? O próprio STF, em alguns casos, manteve as decisões das instâncias intermediárias, né, com relação ao Moro, da prisão preventiva, né? Porque a prisão preventiva ela tem alguns pressupostos, tá certo? Você atrapalhar, coagir testemunha, é para isso. Agora, em todos os anteriores foram mantidos porque, dado o grau de inserção que o cara tem no esquema criminoso, o Paulo Bernardo era ministro, é uma das estrelas petistas, então é evidente que ele pode, se solto, estar se articulando tal, e sonegando, escondendo prova. Né? E foi esse o princípio que todos os outros, inclusive o Marcelo Odebrecht, está preso até hoje. Tá certo? Então ele já usou, né,
de uma outra argumentação, dizer que ele não oferece risco, que ele tem residência, né, endereço próprio e tal, e soltou. Então, abriu a brecha. No meu ponto de vista, o erro começou lá atrás com um procurador, foi muito assodado, criou esse mecanismo de proteção dos senadores, né, e agora o Toffoli dá uma decisão dessa aqui. Né, e tá as autoridades da Justiça Federal estão muito preocupadas porque exatamente estão vendo, como eu estou vendo aqui, a abertura desse caminho. Onde passa um boi... Passa boi, passa boiada. E com a decisão do ministro Toffoli, o juiz lá em São Paulo aí liberou... porque o cabeça maior ele Exato, foi liberado, não havia... Ele soltou todo mundo, então, embora aplicando aquelas medidas cautelares, tornozeleira para não pode se comunicar os acusados entre si e tal. Nós estamos falando sobre isso vem, essa operação toda envolvendo Petrobras e tudo, Carlos e Rui. 12 mil processos estão sendo instaurados, processos administrativos internos, 12 mil na Petrobras. Negócio de louco. Isso. E o PT ainda diz que é golpe, né? E o PT diz que é golpe, né? Ainda diz que nós estamos direitistas, né? Direitistas destruindo a economia. E falar nisso, algumas pessoas fazem crítica, né, que esse é um programa direitista. Não, aqui não é nem da direita, nem do centro, nem da esquerda, nem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. Aqui nós analisamos o que está acontecendo na política nacional, na política local. Claro que eu tenho o meu ponto de vista pessoal, o Rui tem dele, o Khaled tem o seu pensamento, sua análise, né? Somos seres humanos, né? Somos conscientes, cidadãos. Mas esse programa analisa os fatos. Você que faça o julgamento. Exatamente. Você que faça, você, amigo agora, acusa a gente de... Por exemplo, eu sou conservador, eu sou antipetista, mas é o único programa de Itabuna que elogia Geraldo Simões. Evidentemente, né? Exato. Então, a gente critica Fernando Gomes aqui. Eu falo bem do governador. A gente sabe que você é ligado a Fernando, mas de vez em quando a gente... Né? Evidentemente. Quantos programas aqui eu fiz elogiando o governador, a postura dele? Eu não votei nele, mas a postura dele de estar enxugando a máquina, entendeu? Sem demagogia, pé no chão. Eu cansei de fazer. Agora, quando se rouba, quando está acontecendo, daqui a pouco nós vamos analisar, e os comunistas aí na Imasa, né? Porque esse cidadão que nós vamos analisar, ele é dos quadros importantes do Partido Comunista. Então, um amigo meu dizia, Paulo, você só é comunista quando não bota o primeiro R$1.000 no bolso. Mas nós estávamos falando, era sobre o ministro Paulo Bernardi, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a Rui analisou a luz jurídica, Khaled também sobre o seu ponto de vista, e isso o Brasil está aí assistindo a essas coisas, né? Então será que o Supremo vai fraquejar? Será que o Supremo vai... Como disse Carlos, na hora que espremer o caldo, eles vão demonstrar mesmo fidelidade a Lula e à presidente Dilma? E agora, por exemplo, voltou à cena o nosso querido Delúbio, né? Delúbio... E tem o perigo maior, é aquela história da prisão na segunda instância, né? Tem o perigo maior, porque o exemplo está aí. Cachoeira, tem quanto tempo que Cachoeira está solto? Né? Porque Cachoeira está condenado em segunda instância, né? Está solto porque ele foi condenado antes, não pode retroagir a lei, né? Exatamente. Não é isso? Então tá aí, bonitão aí, né? Numa boa. Soltaram ele ontem, não? Parece que tinha soltaram. O desembargador soltou, não foi? Todo mundo. Todo mundo. Agora eu faço uma pergunta aos dois e gostaria de saber. Vocês acreditam realmente vai haver o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Na análise política de Khaled e na análise política e jurídica da minha direita aqui, de Rui Correia. E um abraço aí especial de todos nós para a nossa companheira aqui da casa, Raquel Rocha, que está chegando, que vai fazer a participação no programa, como eu disse anteriormente. Olha, a minha impressão é de que ela já não há condição. Dilma não volta, não vejo como, né? Eu acho as questões, é como o Temer está dizendo, o governo é interino, mas eu estou interino, mas eu estou governando como se não houvesse a interinidade. Então, a gente vê, por exemplo, no campo da economia, as coisas começam a se ajustarem, né? O governo está conseguindo passar matérias importantes na Câmara, né? Você no vê Senado. Que a inflação abaixou, o desemprego começou a dar sinais de retrocesso, de queda. São 4 itens.
o dólar teve a maior baixa. Exatamente. Né? E a atividade econômica também deu uma subida. Pois é. Então você vê que os agentes econômicos, os índices macroeconômicos estão... Então, nesse aspecto, não agora... se faz crítica a Temer, então, mas nessa conjuntura, Ronald, eu não vejo como ele não governar com o parlamento. Exato. Ele precisa dessa base até acabar a interinidade. Mas a gente aqui disse que a gente torce por Temer, apesar de tudo, porque não tem outra alternativa. A alternativa de Temer é a ditadura, né? Mas a gente vai ter que começar a sentar a borracha aqui em Temer, porque ele já começa a fraquejar. Ele fez um pacote de bondade essa semana que vai de encontro ao que a equipe econômica estava pregoando por aí. Inclusive o ministro ficou meio sem reação, sem saber o que estava falando na entrevista. O ministro Meirelles, né? Dizem que ele estava, inclusive, chateado e que ele não tinha nem números, porque o cara não pode inventar em cima de um retrocesso como foi. Agora, o Monsueto Almeida, que é tido como o linha dura, o cara que vai controlar a chave do cofre e tal, nesses aspectos, ele disse que ele está afirmando que esse aumento que estava aí não vai impactar, porque já estava, havia a previsão orçamentária. Mas isso é uma linguagem contábil, é um sofisma, que gasto é gasto, né? Gasto é gasto. Vamos dizer, o reajuste do funcionário, né, eles estão batendo nessa tecla. E o reajuste do Bolsa Família. Não, até por vamos dizer assim, até para dar a moral à equipe econômica, ele devia dar vamos dizer assim, essa prova de que eles não iam se dobrar às exigências do populismo, vamos dizer assim. Mas parece que o Senado vai barrar a questão, o PSDB está liderando, o DEM também, vai barrar o aumento dos ministros do STF. Será barrado. Né? Eu tenho conversado essa semana mesmo. O Senado não vai aprovar. Conversei, Rui, Carlos, com um amigo meu. Ele disse, mas Paulo, até agora ele não mexeu no segundo escalão. Eu digo, olha, eu tenho a impressão que ele está aguardando, como é um governo interino, está aguardando o desfecho se vai haver o impeachment ou não, porque aí, na hora que consolidar o impeachment, eu acho que aí o governo diz, bom, agora eu vou começar mesmo a... Mas não justifica. Eu dou um exemplo. O que a gente falou semana passada foi o caso de Davidson na CEPLAC, fazendo proselitismo na CEPLAC, né? Disse que Davidson assumiu lá o papel de interino, não é? E está dando as cartas na CEPLAC. Aí eu pergunto assim, Gedel está mais para Valdir Pires ou para a ACM? Para a ACM. Aí há pouco aí nós colocamos aí o retrato do deputado federal Davidson, né, que está aí dizendo que vai salvar a CEPLAC. Nós vamos analisar também esse problema da CEPLAC aqui no programa Alô Cidade Debate. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos dentro de poucos instantes.